Muito bom dia, meus queridos. No café de hoje eu quero trazer um divisor de águas para a carreira de qualquer pessoa, que eu considero muito importante e são coisas também que eu falo no livro. Muitas vezes a gente pensa que a responsabilidade de cuidar de nós é da empresa no ambiente de trabalho. E eu vivo isso diariamente na consultoria, porque o meu papel ali nas consultorias é justamente alinhar o desenvolvimento da liderança com os colaboradores, criar consciência neles para que esse alinhamento aconteça e floresça a mudança, a transformação de cultura organizacional. No livro, eu trato o protagonismo da gente transmutar as dores em propósito. E como que no trabalho eu consigo transformar essas dores? Eu estou falando aqui de autorresponsabilidade. Então a gente vai entender qual é a nossa parte enquanto colaborador para, além do crachá, começar a manter a nossa saúde mental em dia, tá bem? O seu crachá tem sim um CNPJ, esse é um jogo combinado entre as partes, né? Então 50% é a sua parte, 50% é da empresa, mas a sua saúde tem o seu CPF. Então, você precisa cuidar do que é seu. E eu vou falar bastante aqui da adequação da NR1 e quais são as responsabilidades de cada parte. Aqui eu vou trazer muito a parte da responsabilidade do RH, enquanto implementador de todo o plano de mapeamento e diagnóstico, o papel dos gestores que precisam ser desenvolvidos, mais o papel dos colaboradores. Esse é o nosso foco hoje. Bom, Pri, e quem é que decidiu que a responsabilidade de saúde mental dentro da empresa é minha? Então eu vou contar para vocês. Para começar, as regras do jogo, quem dita é a CTPP, que é a Comissão Tripartite Paritária Permanente. O que é essa comissão? Ela é o coração das nossas leis de trabalho e ela é formada por 3 frentes: o governo, os empregadores e os representantes dos trabalhadores. Ou seja, as pessoas que representam vocês enquanto colaboradores sentaram na mesa e assinaram embaixo de que o ambiente hoje dentro das empresas ser saudável, o colaborador ele tem que ser um agente ativo. Não é uma imposição mais do patrão, é um pacto social e aí a gente está falando de sustentabilidade em todos os cenários. Saúde mental não é um favor que a empresa vai fazer, é um pacto de sobrevivência de todos nós enquanto sociedade. O que essa comissão entendeu? De que a segurança psicológica é uma via de mão dupla. Então a empresa ela vai oferecer a estrutura e você precisa caminhar pela consciência. Então a NR1 ela vai te dar o respaldo para documentar, para a empresa ter essa estrutura e para você também levantar o que é que está acontecendo de irregularidade ou de riscos psicossociais. Se a gente for direto lá na lei, no item 1.4.2.1, diz claramente que cabe ao colaborador cumprir as orientações de saúde e colaborar com a empresa. Ou seja, participar de treinamentos, por exemplo, é um dever profissional. Então você tem que participar sim das ações que a empresa promove. E a partir de agora você vai comunicar tudo que afeta. Então, as situações de assédio, de abusos de jornada, de falta ou excesso de demanda de trabalho, tudo isso você vai poder compartilhar nos canais. Muitas empresas já têm esses canais. Mas eu sei que você já vai pensar e vai me dizer assim: Pri, mas existe um jogo corporativo onde a lei diz que eu tenho que comunicar que quem é o meu agressor, mas o meu agressor é o meu próprio líder. E aí, como que eu fico? Eu vou falar e ele vai virar a chave contra mim, né? Então, se o seu líder é o imediato quem acaba praticando esse papel do assédio, o seu papel é escalar para a comunicação, tá? Sinto muito dizer, mas a realidade é essa. Agora, você tem que pensar que isso não tem que ser calado, tá? Buscar os canais oficiais, que é o RH, que é o compliance, ou o canal de denúncias, que é anônimo sim, gente. E eu posso garantir para vocês que os canais de denúncia, primeiro, agora eles têm que ser documentados
em ferramentas e documentos lá de que esse canal ele realmente é anônimo. E muitas vezes o que acontece é que quando a empresa ela é pequena, pega-se ali os comentários ou as denúncias e subentende que é alguém daquela área ou daquele setor, e pode acontecer realmente essa perseguição. Só que isso agora vai ficar evidenciado. Então, não dá mais para aquele agressor usar isso a favor dele contra você. Reportar o risco psicossocial vai ser dever dos colaboradores para que a empresa possa agir. E aí eu fico muito feliz realmente com essa ação da normativa, porque muitas vezes a liderança não é uma liderança opressora, muitas vezes o próprio RH quer ajudar os colaboradores, mas não tem evidência, porque não adianta nada a gente só falar que a coisa está acontecendo, precisa documentar. Então agora existe o respaldo da lei para que os RHs e as lideranças que estão bem intencionadas realmente atuem em quem está fora do jogo, em quem não quer jogar o jogo da cultura que a empresa possui. Agora, vamos ser um pouquinho sinceros nas coisas que a gente faz? Porque às vezes a toxicidade ela nasce na mesa do lado, ou às vezes na nossa própria mesa. Então existem comportamentos que ferem diretamente esse pacto de cuidado. E não adianta eu querer um jardim florido se eu só rego esse jardim com veneno. Estão entendendo o que eu quero dizer? Ou seja, eu estou falando diretamente de 3 coisas aqui. Eu estou falando do comportamento individual e eu vou começar falando sobre a cultura da fofoca ou da rádio peão. Disseminar boatos, criar os subgrupos de exclusão das pessoas, isso acaba gerando o quê? Estado de alerta do colega. Ele para de focar no trabalho que ele precisa produzir, na entrega que ele tem que fazer, porque ele fica se preocupando com o que o coleguinha vai falar, o que aquele cara que está lá há 10 anos na empresa vai falar de mim, ou vai levar para o meu líder, ou vai levar para outras pessoas, e aí eu não consigo focar porque eu tenho que ficar pensando em tudo que eu vou fazer, ou tudo que eu vou falar, porque tem alguém envenenando. Então, isso está determinado lá como uma das medidas de segurança que estão previstas no programa de gerenciamento de riscos, lá no PGR. Então, como é que a empresa, como é que o RH vai disseminar, vai acabar com essas fofocas, com a rádio corredor, que afeta, sim, o psicológico e o ambiente. Então, você tem que pensar que é um agente também dessa transformação. Fofoca, gente, é sombra que apaga a luz dos outros, e a sua própria, porque às vezes isso não se sustenta por muito tempo, você acaba sendo excluído em algum momento. E se você apaga a luz do seu colega para poder brilhar, o ambiente fica escuro para todo mundo. E assim, a que nível é a sua insegurança para ter que apagar o brilho do outro? O segundo ponto que eu quero falar é a competição predatória. Ambiente de trabalho tem entrega de resultado e é normal a competição, e eu acredito numa competição saudável, onde a gente quer fazer as entregas para que seja melhor para mim, para que seja melhor para a empresa, para que seja melhor para nós enquanto equipe. Mas o colaborador que vai apagar a luz do outro, de que forma? Retendo informação, não passa o que tem que passar para prejudicar o outro colega. Desmerece as conquistas do outro. Ele conseguiu porque ele é o queridinho do chefe, ele conseguiu porque ele tem a melhor ferramenta. De verdade, isso só mostra o quanto você precisa se defender. Isso destrói a confiança do time e aí é onde o risco psicossocial acaba dominando dentro do ambiente, tá? O terceiro ponto são as reclamações crônicas. E estou falando exatamente do colaborador que reclama de tudo, mas não propõe melhoria nenhuma, nunca participa. Ele é o primeiro a reclamar, mas ele é o último a querer contribuir para uma construção de um ambiente saudável. Ele sempre vai atuar, como eu falo, que é
o buraco negro da energia. Ele suga a energia de todo mundo, deixa a equipe num ambiente de descrédito, de não acreditar que qualquer ação que a empresa faça vai ter um efeito positivo, ou que tem uma boa intenção, vai levar ao desinteresse. Então, o quanto você tem sido esse reclamão de que não ajuda e que não quer sequer evoluir o seu próprio posicionamento ou seu comportamento. Pensa o quanto você também se coloca nesse modo negativo, nesse pessimismo. O desrespeito aos limites é um outro ponto também. Quando a gente envia mensagens fora do horário de trabalho, e eu não estou falando das mensagens e de cenários que precisam dessa comunicação de urgência. Existem cenários que você precisa, que as empresas atuam em atendimentos 24 horas, que precisa ser reportado um problema, e aí faz sentido você ter ali o grupo de mensagens e reportando o que está acontecendo, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquelas mensagens desnecessárias para cutucar os colegas, para cutucar o líder. Então, isso é desrespeitar o limite e a coerência, seja do horário de trabalho, do respeito que precisa ter no trabalho em equipe. Comentários sobre a vida pessoal do outro, do colega. Então, você está ali, você sabe de alguma situação que o colega está passando e você dá o seu palpite. Eu tenho atuado muito em frente a situações de como as empresas podem tratar a violência doméstica no cenário corporativo. Então, infelizmente, hoje a gente vê a crise de saúde mental que está acontecendo e não tem como a pessoa deixar isso do lado de fora. Isso afeta o desempenho dela dentro do ambiente corporativo. E muitas vezes a pessoa assume o papel do julgador ali, de falar, ou de direcionar, ou de dar sua opinião. Então, deixa eu te dar uma dica. Se cale. Porque se você não pode ajudar essa pessoa como um ouvinte, com a escutativa, de não ser um julgador, é melhor zíper na boca. Porque você está julgando, você não sabe o momento de vida dessa pessoa, você não tem competência técnica para ajudar essa pessoa. Então, não faça esses comentários que não vão ajudar e, na verdade, podem até piorar a situação da pessoa e levar o cenário da tua empresa ao burnout, tá? E aí eu te pergunto, no café da manhã da empresa, a sua postura tem sido um ingrediente principal de oferecer antídoto para curar essas coisas? Ou você está derramando veneno? No meu livro eu falo dessas sombras. Gente, eu vivi esses cenários como colaboradora, como líder, como consultora. Então, a vivência sobre isso, a lidar com essas sombras é o tempo todo. E como a gente transformar essas sombras para realmente ser luz no ambiente de trabalho. Se você quer um ambiente saudável, o quanto você está acendendo as luzes ao invés de colocar veneno no café do colega. Então, para a gente encerrar aqui o nosso café, as empresas elas têm agora até maio para fazer as adequações dos riscos psicossociais, dos ambientes tóxicos, mas a vida está acontecendo agora. Então, ser protagonista não é esperar que a empresa faça tudo, é você também fazer a sua parte, assumir a mudança, como a norma exige da sua parte como colaborador também. A sua paz não está à venda e a nossa responsabilidade ela não é negociável. Todo mundo tem que assumir esse papel frente ao cenário social que a gente está passando de crise de saúde mental. Então, sai da passividade, assume o protagonismo. Se a empresa oferece suporte, usa ele. Se o líder é o problema, escala de forma estratégica. O que eu estou falando é analisar em que momento, qual que é o cenário e sim, fazer as denúncias quando necessário. E, acima de tudo, para você ser bem um promotor desse ambiente mais leve, a sua saúde mental é o seu maior patrimônio. Por quê? É que vai determinar quanto você vai produzir, o quanto você vai se manter na sua vida profissional e pessoal, ou se tudo vai ser afetado e você vai ficar doente. Então, o crachá, ele é temporário, mas a sua integridade é para sempre. Então, o meu convite é que você seja luz na sua própria vida.
tá bem? Então, se você está disposto a atuar com essa mudança de comportamento, a evitar as fofocas, a rádio peão, a detonar o seu colega, a criar um ambiente saudável para você e para todos, eu te convido a ler o meu livro, 43 Luzes, a ressignificar essas dores, essas sombras em luzes para o seu próprio posicionamento profissional e na vida, tá bem? Nos vemos no próximo domingo, às 10h43, para o Café com Luz. Um beijo a todos, bom domingo!